O milagre que quebrou a maldição. A vitória de José na Igreja Universal. José Carvalho tinha apenas 24 anos, mas carregava nas costas um fardo que parecia mais pesado que qualquer cruz. Desde criança, ele ouvia a mãe sussurrar sobre a maldição da família, uma doença rara chamada Síndrome de Ondina, que tirava o controle dos pulmões durante o sono, fazendo com que a pessoa simplesmente esquecesse de respirar. Seu tio materno havia morrido aos 30 anos, sufocado enquanto dormia. Sua avó, a mesma coisa. E agora, os médicos tinham dado o veredito. José tinha os primeiros sinais da doença. É genético, não tem cura. Você vai precisar de um respirador artificial para o resto da vida, disseram com fluidez. Mas José não aceitou aquilo como um destino. Ele era jovem, trabalhava como motoboy em São Paulo, sonhava em ter sua própria casa e uma família. Como poderia viver dependendo de máquinas? Como poderia dormir sem o medo de não acordar mais? As noites se tornaram um pesadelo. Ele acordava ofegante, suando, com a sensação de que mãos invisíveis apertavam seu pescoço. Os remédios só aliviavam um pouco, mas a angústia era pior que a doença. Eu vou morrer como eles? Foi numa madrugada dessas, depois de mais uma crise, que José ligou o rádio no carro para distrair a mente. E então ouviu: você está lutando contra uma batalha que parece impossível? Vem à Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui, Deus opera milagres através da fé. A voz do pastor era firme, cheia de autoridade. José nunca tinha ido a uma igreja evangélica, mas algo dentro dele disse: vá. Não custa tentar. No domingo seguinte, José entrou na Universal da Lapa com o coração batendo forte. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ele sentiu um arrepio quando as pessoas começaram a clamar a Deus em voz alta. Um obreiro se aproximou. Irmão, precisa de oração? José engoliu o orgulho e contou tudo, a voz quebrando. O homem o levou até a frente, onde o pastor estava ungindo as pessoas com óleo. Este é o lugar onde Deus quebra maldições, declarou o pastor, olhando nos olhos de José. A doença da sua família não vai te definir. Hoje Jesus vai te libertar. José ajoelhou-se no altar. As mãos do pastor pressionaram sua cabeça enquanto ele orava com uma autoridade que José nunca tinha visto. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição hereditária. Saia, espírito de morte. Os pulmões deste jovem são do Senhor. José sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se rompesse dentro dele. As lágrimas caíram sem controle. Quando se levantou, o pastor lhe entregou um frasco de óleo. Ungue sua testa todas as noites e declare: eu sou livre em nome de Jesus. E não falte a corrente de oração na quarta-feira. A batalha é espiritual, mas a vitória é certa. José começou a frequentar a igreja todos os dias. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendia sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer seu coração, explicava o pastor. José, que mal tinha para pagar o aluguel, decidiu dar o dízimo pela primeira vez, um ato de confiança radical. Se Deus é fiel, Ele vai me sustentar, pensou. As noites ainda eram difíceis, mas agora José orava antes de dormir, ungindo-se com o óleo e declarando: meu corpo é templo do Espírito Santo. Nenhuma doença vai me vencer. Na fogueira santa de quarta-feira, ele viu pessoas sendo curadas de câncer, depressão, dívidas impossíveis. Se Deus faz por eles, pode fazer por mim, acreditava. Até que, numa vigília de sexta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o pastor fazia a oração da meia-noite, José sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se fogo líquido enchesse seus pulmões. De repente ele começou a respirar fundo, sem esforço, como nunca tinha feito antes. Estou curado, gritou, caindo no chão. O pastor e os obreiros o cercaram, louvando a Deus. Glória a Jesus! Mais uma maldição quebrada. No dia seguinte, José foi ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Seus níveis de oxigênio estavam normais, os sinais da síndrome de Ondina haviam desaparecido. O médico incrédulo pediu novos testes. Isso não tem explicação científica, admitiu. José sorriu. Tem sim. Chama-se milagre. Hoje José é um homem transformado. Ele deixou o trabalho de motoboy e abriu uma pequena oficina mecânica, próspero graças às bênçãos de Deus. Toda semana, ele está na Universal, agora não mais como necessitado, mas como um testemunho vivo do poder de Deus. Ele participa ativamente das campanhas, dá seu dízimo com alegria e sempre leva alguém que precisa de um milagre. A igreja me ensinou que a fé não é só acreditar, é agir, é lutar, é confiar mesmo quando tudo parece impossível, diz ele, emocionado. Sua mãe, que antes vivia em desespero, hoje é uma serva de Deus.
Meu filho era uma sentença de morte ambulante. Mas Jesus o ressuscitou, testemunha no altar com lágrimas nos olhos. A lição que José deixou para todos nós é esta: nenhuma maldição é maior que o poder de Deus. Nenhuma doença, nenhuma dívida, nenhum medo pode resistir quando nós nos apegamos à fé, obedecemos aos princípios divinos e buscamos a Deus de todo o coração. A Igreja Universal não é apenas um lugar. É um campo de batalha onde o impossível se torna possível. Basta crer. E José sabe, sua história não é apenas sobre uma cura. É sobre uma vida roubada das garras do inferno e devolvida para glorificar a Deus. Se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. No dia em que José subiu ao altar para dar seu testemunho, a igreja estava lotada. Muitas pessoas ali tinham ouvido falar do jovem que os médicos haviam desistido, mas que agora estava de pé forte, com um sorriso que só quem experimentou um milagre verdadeiro pode ter. Entre elas estava a senhora Maria, uma mulher de cerca de 50 anos, que há meses lutava contra uma depressão tão profunda que já não conseguia nem sair da cama. Maria chegará à Universal arrastada pela filha, que desesperada não sabia mais o que fazer. Mãe, se Deus curou aquele rapaz, ele pode te curar também, dizia a moça, segurando a mão trêmula da mãe. Mas Maria mal ouvia. Seu coração estava pesado, como se carregasse pedras. As noites eram piores. Ela chorava até adormecer, pedindo a Deus que a levasse, porque não aguentava mais viver daquele jeito. Naquele domingo, enquanto José falava, algo dentro de Maria começou a se mexer. Não eram apenas as palavras, mas a força com que ele dizia: basta dar o primeiro passo. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Quando o pastor fez o chamado para quem precisava de um milagre, Maria sentiu um impulso que não vinha dela mesma. Levantou-se trêmula e foi até a frente. Os obreiros a receberam com carinho, orando com ela enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Senhor, eu não aguento mais, ela sussurrou. Mas se o Senhor curou aquele jovem, o Senhor pode me curar também. Foi então que uma paz estranha, inexplicável, começou a invadir seu coração. Não foi instantâneo, não como um raio, mas como um rio manso que vai lavando a dor aos poucos. Nos dias seguintes, Maria voltou à igreja. Participou das reuniões, fez a corrente de oração, começou a jejuar. A cada dia, a escuridão que a sufocava ia perdendo força. Uma manhã, ela acordou e, pela primeira vez em meses, sentiu vontade de abrir a cortina e deixar o sol entrar. Depois arrumou a casa. Depois cozinhou. Pequenas coisas, mas que para ela eram vitórias gigantes. Hoje, Maria está no altar dando seu próprio testemunho. Eu pensei que minha vida tinha acabado, ela diz, segurando o microfone com mãos que já não tremem mais. Mas Deus me mostrou que onde o homem diz, acabou, ele diz, começa. A Universal não é só um lugar onde a gente vem pedir. É onde a gente aprende a lutar. E quando a gente luta com fé, o inimigo não tem vez. Ao lado dela, a filha chora, agradecida. E lá no fundo da igreja, outro alguém ouve aquelas palavras e pensa: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Porque essa é a beleza dos milagres. Eles não são só para quem os recebe, mas para quem precisa de esperança para crer. José, que agora serve como obreiro, sorri ao ver mais uma vida sendo transformada. Ele sabe que sua história não foi apenas sobre uma cura física, mas sobre uma corrente de fé que não para de crescer. Cada testemunho é uma semente, cada milagre é um grito de que Deus está vivo e age hoje, como sempre agiu. E assim, a Igreja Universal continua sendo esse lugar onde o impossível se rende, onde vidas são reconstruídas e onde, a cada reunião, alguém descobre que, não importa quão profunda seja a ferida, o sangue de Jesus é mais forte. Basta crer. Basta dar o primeiro passo. Naquela mesma noite, enquanto José ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher chamada Marisa entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Ela carregava no colo o filho de 3 anos, Davi, que há meses lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores do menino eram tão fortes que ele mal conseguia dormir, e os remédios só aliviavam por algumas horas. Marisa já havia esgotado todas as opções: hospitais públicos, consultas particulares, até mesmo empréstimos que a deixaram endividada. Mas ali, naquela igreja simples com as paredes pintadas de branco e o cheiro de café que ainda pairava no ar, ela sentiu algo diferente. Não era apenas o cansaço ou o desespero, era uma certeza estranha de que aquele era o lugar onde sua história mudaria. Um obreiro se aproximou com um sorriso tranquilo e perguntou se ela precisava de oração. Marisa, com a voz embargada, contou tudo em poucos minutos. Enquanto falava, Davi, que antes se contorcia de dor nos seus braços, começou a se acalmar, como se uma paz invisível o envolvesse.
O obreiro não fez perguntas complicadas nem prometeu soluções mágicas. Apenas disse: Deus vai te mostrar que ele não esqueceu de vocês. Vamos orar agora mesmo. Levaram Marisa e Davi até o altar, onde outras pessoas também buscavam um milagre. As mãos se uniram sobre a cabeça do menino, e as vozes começaram a clamar em uníssono: Senhor Jesus, toca neste corpo. Restaura esta criança. Marisa fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez não eram de dor. Eram de uma esperança que ela não sentia há muito tempo. De repente, Davi mexeu os bracinhos e olhou para a mãe com um sorriso que ela não via há semanas. Ele murmurou fraco, mas claro: Mãe, não dói mais. No início, Marisa pensou que fosse só o cansaço do filho, que a dor voltaria a qualquer momento. Mas os dias passaram, e Davi continuou melhorando. Uma semana depois, ela voltou à igreja com os exames em mãos. Os marcadores inflamatórios que antes estavam nas alturas haviam normalizado. Os médicos não tinham explicação. Continue o tratamento, disseram, mas Marisa sabia a verdade. Aquele menino tinha sido curado por uma força que vai além da medicina. Agora, toda terça-feira, Marisa está lá na Universal, não mais como uma mãe desesperada, mas como uma mulher que carrega um milagre nas mãos. Ela conta sua história para quem chega com o coração partido, mostrando as fotos de Davi antes e depois, brincando, correndo, vivo. E sempre repete a mesma frase que ouviu daquele obreiro na primeira noite: Deus não esqueceu de você. Ele está aqui, esperando só um pouco de fé. Enquanto isso, José observa tudo de longe com os olhos brilhando. Ele se lembra de quando foi ele quem precisou de um milagre, de quando achava que sua vida tinha acabado. Agora, vê Davi correndo pelos corredores da igreja, vê Marisa abraçando outras mães que chegam com medos semelhantes, e entende que aquele lugar não é só de paredes e bancos. É um campo de batalha onde o inimigo perde, onde as cadeiras de rodas são trocadas por passos firmes, onde as lágrimas de dor se transformam em risos de vitória. E a corrente continua. Porque para cada José que se levanta, há um Davi que é curado. Para cada Marisa que encontra esperança, há 10, 20, 100 pessoas que ouvem e pensam: se Deus fez por eles, pode fazer por mim. E assim, a fé não para. Os milagres não param. E a Igreja Universal segue sendo esse farol onde a noite mais escura encontra a luz que nunca se apaga. Basta entrar. Basta acreditar. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Davi ainda ecoava pelos corredores da Universal, outra família chegava com o coração apertado pela dor. Era Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas pela luta, que trazia no colo o netinho Lucas, de apenas 3 anos. O menino nasceu com uma doença rara que os médicos disseram não ter cura. Ele nunca vai andar, nunca vai falar direito, tinham sentenciado com frio profissionalismo. Mas Dona Maria, que já tinha visto muitos invernos da vida, não aceitou aquela palavra como definitiva. Se outros estavam saindo daquela igreja diferentes, por que seu Lucas não poderia? Ela entrou arrastando os pés, mais por desespero do que por fé, pelo menos no início. Mas quando o pastor orou por Lucas, algo mudou. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um calor no peito, uma certeza que ela não podia explicar. Deus está aqui, pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. O pastor colocou as mãos sobre a cabeça do menino e declarou: em nome de Jesus, esta criança será livre. Os ossos que estão fracos se fortalecerão, os músculos que não respondem obedecerão. A ciência não tem a última palavra, Deus tem. Os dias passaram, e Dona Maria não faltou a nenhuma reunião. Levava Lucas no colo, orava em casa, ungia o menino com óleo consagrado, como ensinado. Até que numa tarde comum, algo extraordinário aconteceu. Lucas, que nunca tinha dado mais que alguns passos trôpegos com ajuda, soltou a mão da avó e andou. Não foi um tropeço, não foi um acidente. Foram passos firmes, decididos, como se o corpo dele tivesse lembrado de repente como funcionava. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto o netinho, confuso mas feliz, corria para os braços dela. Glória a Deus! Gritou ela, e o som da sua voz se misturou aos aplausos e lágrimas de quem testemunhava mais um milagre. Agora, toda semana, é Lucas quem corre pelos corredores da Universal, brincando com Davi e outras crianças que também foram libertas. Dona Maria não cansa de contar a história para quem chega desanimado. Se Deus fez por meu neto, que os médicos tinham desistido, imagine o que ele pode fazer por você. E assim, a corrente não se rompe. Cada milagre vira uma semente, cada testemunho vira uma chama que acende outra e outra e outra. Porque a Universal não é só um lugar onde as pessoas vão, é um lugar de onde elas saem diferentes. Onde o impossível encontra o mas Deus disse, onde o desespero se transforma em eu vi, eu senti, eu vivi.
E enquanto houver alguém disposto a entrar com fé, os milagres não vão parar, a luz não vai se apagar, e o inimigo mais uma vez vai perder. No mesmo dia em que Lucas correu pela primeira vez sem ajuda, uma mulher chamada Ana entrou na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela vinha de uma clínica onde o médico havia olhado nos seus olhos e dito, sem rodeios, sua filha, Sofia, tem uma doença rara no sangue. Os tratamentos são caros, dolorosos, e mesmo assim, não há garantias. Ana sentou no banco da igreja com as mãos tremendo, segurando uma foto da menina de 7 anos, que estava no hospital, fraca demais para brincar ou até sorrir. Foi quando ela ouviu Dona Maria contando sobre Lucas. Não era só uma história, era um grito de esperança no meio do seu deserto. Ana não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas ali, entre pessoas que também já tinham chorado até não ter mais lágrimas, ela sentiu algo diferente. Não era pena, não era um coitadinha. Era uma certeza que veio do fundo da alma. Se Deus fez por aquele menino, Ele pode fazer por Sofia. Naquela noite o pastor fez uma oração forte. Não foi um pedido tímido, foi uma declaração. Em nome de Jesus, essa doença é quebrada. O sangue de Sofia é restaurado agora. Ana sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Quando abriu os olhos, estava chorando, mas não de tristeza. Era uma chama acesa dentro dela. No dia seguinte, os médicos ficaram boquiabertos. Os exames de Sofia, que deveriam piorar, mostravam uma melhora inexplicável. Isso não faz sentido, murmurou um deles. É como se a doença estivesse regressando. Ana sorriu porque ela sabia, não era regressando. Era Deus agindo. Em 1 semana, Sofia estava sentada na cama pedindo pipoca. Em 2, ela voltou para casa. Hoje ela pula corda no pátio da igreja enquanto Ana ajuda na campanha do óleo, porque ela jurou que, enquanto viver, vai levar outras mães desesperadas para o mesmo lugar onde encontrou a sua vitória. E assim a corrente continua. Porque na Universal ninguém sai como entrou. Tem o seu João, que chegou arrastando uma perna atrofiada depois de um acidente e saiu dançando, literalmente no altar, jogando a bengala no lixo. Tem a Dona Rosa, que os vizinhos já chamavam de louca, porque ela falava sozinha nas ruas, até que um dia, depois de uma sessão de descarrego, ela olhou nos olhos do pastor e disse, clara como água, Jesus me curou. Hoje, ela lidera um grupo de oração na sua comunidade. Cada um desses milagres tem um detalhe que os médicos não conseguem explicar, que os céticos tentam ignorar, mas que quem viveu sabe. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi Deus honrando a fé daqueles que, mesmo com o mundo dizendo, não escolheram acreditar no mas Deus pode. E o inimigo? Ele continua perdendo. Porque enquanto houver uma universal de portas abertas, enquanto houver um servo de Deus disposto a impor as mãos, enquanto houver alguém que entre ali com o coração quebrado e saia com um testemunho, os milagres não vão parar, a luz não vai se apagar. E as histórias? As histórias vão se multiplicar, como pão na mão de quem tem fome de milagre. O milagre se completou naquela noite. Quando a mulher estendeu as mãos sobre a multidão no grupo de oração, não havia mais dor, nem sombra de dúvida. As cicatrizes que antes marcavam seu corpo, lembranças de anos de sofrimento, agora brilhavam como prova viva de que Deus escreve reta por linhas tortas. Os médicos, os mesmos que haviam assinado o laudo sem esperança, agora balançavam a cabeça, perplexos, enquanto ela dançava no altar, livre e leve, renascida. Mas o verdadeiro milagre não estava só na cura. Estava no menino que, ao vê-la sorrir, deixou cair a muleta e deu os primeiros passos sozinho. Na mãe que, ao ouvir seu testemunho, encontrou forças para lutar contra o câncer. No pai que, após décadas de amargura, ajoelhou-se e chorou. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Uma fé contagiante como fogo em palha seca. Reflexão. Às vezes, Deus não muda a tempestade, mas nos ensina a dançar na chuva. O milagre não é só o que vemos, é o que desperta em quem testemunha. A dor não é o fim, é o solo onde a fé lança raízes mais profundas. E quando menos esperamos, Deus usa nossas feridas para se revelar. Lição: não desista no ainda não. O mas Deus pode não é um clichê, é a assinatura dele nas histórias que o mundo chamou de impossíveis. A Universal não é só um lugar, é um lembrete. Enquanto houver alguém que ore, haverá milagres. E você? Qual milagre está carregando no coração hoje? Deus não terminou de escrever sua história.